A frase que eu mais escuto no consultório todo dia é: eu não consigo emagrecer. Eu não consigo. Eu já tentei e não consigo. Então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a minha história de obesidade pessoal e como a experiência clínica e os estudos na endocrinologia podem ajudar a essas pessoas como você que têm dificuldade de emagrecer. Quais são as ferramentas que aqueles pacientes que conseguem emagrecer fazem? E quais as ferramentas que faltam naqueles que não conseguem emagrecer, já que são muitos que não conseguem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu já fui obeso. Quando criança eu era muito gordo. E aí na adolescência, eu querendo emagrecer, comecei a fazer dieta. Na década de 80 não se tinha algo tão certo em como fazer isso. Apenas eu fui parando de comer e tirando aquilo que eu achava que era ruim. O que me marcou muito naquela época é que eu tomava café com leite com bastante açúcar e a cada semana eu diminuía um pouco do açúcar, até ao final de um mês começar a tomar café com leite sem açúcar. Até hoje meu café com leite é sem açúcar e hoje eu gosto muito desse paladar. Mas naquela época, o gosto amargo do café com leite sem açúcar é algo que me marcou. Ou seja, o paladar é algo aprendido. Se a gente ingerir várias vezes aquele alimento que pode ser que no início não seja tão prazeroso, há uma possibilidade, não há 100%, de que você passe a gostar. Além disso, existem alguns casos que a gente tem que definir o que é realidade e o que é fantasia. Por exemplo, há muitos pacientes que querem perder peso porque estão vivendo uma fantasia. Olham os reels no Instagram, aquelas mulheres do CrossFit, os caras bombados, e acham que gostariam de ter um corpo daquela maneira. Aquilo é uma fantasia, aquilo não é real. E isso não faz bem. Quando você for comparar, se compare com o teu melhor. Na minha melhor fase, do meu melhor corpo, eu estava assim. Agora, com a minha idade, eu não estarei na minha melhor fase, mas eu quero que eu esteja na melhor fase para esta idade. Eu não devo fantasiar. Eu também tenho um ator, por exemplo, que eu gostaria de ter o corpo dele. Eu nunca vou ter, nem que eu nasça de novo, porque eu tenho a minha história, a minha tendência genética. Mas o fato de eu não ter o corpo dele não me traz uma grande tristeza. E aí vem a outra questão. A gente tem que saber o que nos agrada na vida. Porque para perder peso, a gente tem que abrir mão de alguns prazeres. Alguns prazeres do ócio, alguns prazeres do sedentarismo, de uma dieta livre. Então, claro que é muito bom comer o que quer. Comer sem ficar pensando. Mas, para emagrecer, você tem que comer menos, vai ter que passar fome e vai ter que mudar o hábito alimentar. Com uma boa nutricionista, isso pode ficar um pouco mais suave. Mas aquelas minhas pacientes que conseguiram emagrecer, elas tinham um nítido que elas estavam abrindo mão daquilo por um bom motivo. Ou seja, há esse prazer da comida e eu abro mão deste prazer em prol da saúde. Se você não tiver consciência que você vai ter que abrir mão de várias coisas que você hoje considera boas, você não consegue ir para frente. E para abrir mão das coisas prazerosas, é importante que a gente saiba o sentido da nossa vida. Para que a gente está aqui, por que a gente está vivendo, quem a gente ama, quem a gente é, quem nos ama. Sabendo disso, o nosso prazer advém disso, e não de uma pizza, que é muito prazerosa, mas que algumas pessoas vão ter que comer raramente por uma doença genética chamada obesidade. Outra questão é o hábito e a disciplina. Eu não vou mentir para vocês, eu tenho um problema de dor crônico no quadril e que eu faço academia há mais de 10 anos. Até hoje eu não gosto de ir à academia. Poderia ter aprendido a gostar? Talvez eu tivesse conseguido, mas não foi o meu caso. Então, alguns pacientes falam assim para mim: vamos ver qual exercício que eu vou gostar de fazer.
eu penso, começou errado. Primeiro tem que pensar, qual exercício é o melhor para mim, para a minha doença. Depois, como eu vou gostar deste exercício que é o melhor para a minha doença. Às vezes eu vejo pacientes assim que moram no interior, trabalham o dia inteiro, e assim, tá, eu vou começar a fazer então vôlei de praia. Mas a pessoa não mora na praia. Então não está dentro da realidade daquela pessoa. Por isso que muitas vezes a academia de ginástica, musculação, ginástica aeróbica acaba sendo o ponto inicial para a pessoa ter exercício. Hoje mesmo eu vi uma postagem de um amigo no Facebook dizendo que faz 8 meses que ele está indo para a academia e que até agora ele ainda não gosta. E que ele não sabe se um dia ele vai gostar. Ele está sendo extremamente realista. Algumas pessoas vão se apaixonar por um esporte, isso vai fazer muito bem. Outras pessoas vão porque precisam. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. Aprender que, para se tornar mais saudável, tem que abrir mão de algumas coisas para ganhar outras. Abrir mão de alguns prazeres, de alguns hábitos, para adquirir hábitos mais saudáveis. Essas são as pessoas que conseguem êxito no tratamento para a obesidade.